Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões sobre raciocínio lógico. A primeira questão que a gente tem aqui diz o seguinte: se camelo é 31 e águia é 17, gato é 55, 23 ou 71. Então, assim como em outros vídeos sobre esse mesmo assunto, eu já comentei que quando a gente tem uma questão que envolve uma palavra e algum número relacionado a ela, você tem que tentar encontrar correspondências entre a sequência numérica ou entre o alfabeto e aquele número que está sendo relacionado ali. Então, você poderia começar a pensar aqui na ordem alfabética, relacionando a letra inicial com o número. Então, por exemplo, águia, que tem o A, que é a primeira letra do alfabeto, tem um número menor do que camelo, que vem depois, a letra C vem depois, e tem um número maior. Como a gente quer saber gato e a letra G vem depois do A e depois do C, o número teria que ser maior do que 17 e 31. Mas mesmo que eu eliminasse aqui a letra B, eu ficaria na dúvida entre a letra A e a letra C. Poderia pensar em quantidade de letras, mas camelo tem 6, águia tem 5 e 31 e 17 não são números múltiplos de 5 nem de 6, por exemplo. E eu não tenho aqui na resposta nenhum múltiplo de 4, já que gato tem 4 letras. Mas se a gente for pensar aqui na lógica do alfabeto, a letra A é a primeira do alfabeto e o 17 começa com o número 1. A letra C é a terceira do alfabeto. E o 31 começa com o número 3. Então, poderia ter uma lógica entre a letra inicial e a posição dessa letra no alfabeto. Então, eu vou escrever aqui a letra para a gente tentar relacionar, né, com as letras da palavra gato. Então, C e o A é a terceira letra e o 1 aqui para a primeira letra. Na águia, a gente tem o A e o G. Então, a primeira letra com a sétima letra do alfabeto, que é a letra G. Então, seguindo essa lógica, a gente percebe que o número que relaciona o nome do animal é formado pelas posições das duas primeiras letras lá no alfabeto. Então, a palavra gato, ela começa com G e depois o A, que é o contrário da águia, portanto, 71. A segunda questão que a gente tem aqui diz o seguinte: Bruno pensou em um número. Ele disse: se eu triplicar esse número, subtrair o número de letras da palavra relógio e depois dividir por 2, o resultado será igual ao número de letras da palavra matemática. Qual é o número em que Bruno pensou? Então, a gente tem um problema aqui que é um pouquinho mais complexo que o anterior. Então, a gente tem aqui um problema que é um pouquinho mais complexo que o anterior, ele tem mais informações. Então, a gente vai ler novamente, destacando as informações que tem aqui no problema para pensar em formas de resolver. Então, a primeira informação é que Bruno pensou em um número. Esse número a gente não sabe qual é, justamente é o que a gente quer descobrir. Então, eu poderia chamar o número em que Bruno pensou de X, já que eu não sei quanto ele vale. Então, eu vou chamar aqui um número, o número em que Bruno pensou, ele vai ser X. Aí ele disse assim: se eu triplicar esse número, então o número é X. Se você vai triplicar, você vai multiplicar por 3, portanto, a gente escreve 3x. Então, triplicou o número. Na sequência, subtrair o número de letras da palavra relógio. Então, se eu triplicar esse número, subtrair o número de letras da palavra relógio. Então, a palavra relógio tem 7 letras, portanto, menos 7. Então, eu tripliquei o número e subtraí o número de letras da palavra relógio. Na sequência, ele diz, e depois dividir por 2. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção que o dividir por 2 é dividir tudo isso, o triplo do número menos 7, e não só dividir o 7 por 2. Então, se você vai resolver e você coloca divididos por 2 dessa forma, você está dividindo por 2 somente o número 7, e aí o resultado não vai ser o mesmo. Quando ele divide por 2, ele divide todo o cálculo que já foi feito antes. Então, você pode colocar parênteses, divididos por 2, ou então, como é uma equação, a gente tem, por hábito, né, colocar na forma de fração. Então, a divisão por 2 aqui, a gente coloca na forma de fração, já que esse problema recai em uma equação do primeiro grau. E aí, continuando aqui na frase, o resultado, então, o resultado, já posso colocar aqui igual.
será igual ao número de letras da palavra matemática. Então, matemática tem 10 letras, portanto, igual a 10. Então, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau para ser resolvida. Como a gente tem essa fração, né, essa divisão por 2, na equação do primeiro grau, a gente sempre vai, para você resolver, encontrar o valor de x, você vai fazendo operações inversas. Então, se eu precisei dividir por 2 para encontrar o 10, o inverso seria multiplicar por 2. Então, esse 2 que está aqui no denominador, ele vai passar multiplicando o 10 aqui em cima. E vai ficar 3x menos 7 igual a 20, já que o 2 passou multiplicando. A outra operação que foi feita antes da primeira, né, seria o subtrair 7. Então, se eu tive que subtrair 7 para encontrar o x lá do início, eu vou ter que fazer a operação inversa, que é somar 7. Portanto, esse menos 7 vem para cá somando com o 20 do resultado. Então, 3x igual a 27. Então, somei o 20 daqui com o 7 que estava ali no primeiro membro da equação. Agora, para a gente encontrar a resposta, a gente tem 3x igual a 27, então é o triplo de x que dá 27. Aqui você pode fazer mentalmente, né, qual que é o número que eu multiplico por 3, que eu calculo o triplo, que é 27, ou então pegar esse 3 e passar ele dividindo. E aí a solução vai ficar x igual a 27 por 3, que é 9. E 9 é o número em que Bruno pensou. Para você ter certeza de que esse valor que a gente encontrou aqui, esse 9, está correto, dá para fazer, voltar aqui, né, e fazer o cálculo novamente para ver se faz sentido. Então, ele disse assim, que ele pensou em um número, então ele pensou no 9. Se triplicar esse número, então 3 vezes 9, 27. Subtrair o número de letras da palavra relógio, então era 27, tirando as 7 letras da palavra relógio, 20. Depois dividir por 2, então se eu dividir o 20 por 2 vai dar 10, que é o número de letras da palavra matemática. Então a gente encontrou, a resposta está correta. Então se você não quiser montar ou não conseguir chegar em uma equação do primeiro grau como a gente tem aqui, então não conseguir chegar para resolver todo esse cálculo, você pode utilizar as alternativas e ir fazendo ali como ele fez, né, da forma como ele pensou no enunciado para encontrar a resposta. Então, primeiro, utilizando aqui a alternativa A. Se o número que ele pensou fosse 7, então eu faria, se eu triplicar esse número, então 7 vezes 3, que é 21. Subtrair o número de letras da palavra relógio, que é 7, e aí 21 menos 7, que é 14. Dividir por 2, a resposta seria 7 e não 10, que é a quantidade de letras da palavra matemática. E poderia fazer o mesmo com o 11. Então, o triplo de 11, 33, diminui 7, que é 26, divididos por 2, 13, e não é 10 também. Então, poderia ter feito por eliminatória utilizando as alternativas. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até mais.